E aí, meu case de sucesso? Muito bom te ter por aqui, porque esse conteúdo foi criado para você, para te ajudar a empreender, construir um negócio sólido, do absoluto zero, mesmo que você não tenha experiência, que você não tenha grana, e também te ajudar a superar a fase mais difícil da jornada de um empreendedor, a fase que quebra mais de 75% das empresas hoje no Brasil. Se você já acompanha o conteúdo, você sabe do que eu estou falando. Se você ainda não acompanha e está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. E talvez você não saiba, mas no último demografia das empresas do IBGE e também de alguns relatórios que saíram do próprio Sebrae, não estão extremamente atualizados, mas são as únicas referências que temos aí no momento. Mais de 75% das empresas não completam 10 anos de idade e mais da metade delas não chegam ao 5º ano de atividade. E praticamente 20% ficam ainda no primeiro ano de atividade, não conseguem nem completar o primeiro ano. Então a gente está falando de uma questão muito séria, né? E é uma causa que o projeto Empreendedores de Alto Impacto quer combater, ou seja, o objetivo do conteúdo é justamente te ajudar a preparar o seu negócio para que você realmente consiga ter resultados relevantes e consiga preparar a sua empresa para superar essa estatística. Que a gente consiga reduzir essa estatística juntos, beleza? Como sempre, tamo junto e o episódio de hoje é como construir um negócio sólido antes de abrir uma empresa. Como assim, André? Será que dá? Fica por aí que eu vou te mostrar. Que dá e que é recomendável, inclusive hoje, né? Então, para a gente poder entender sobre o que eu estou falando, a gente primeiro precisa entender a forma convencional, né, de se empreender, o que eu costumo mais ver hoje e também já fiz parte disso. Tá? Normalmente, quando a gente pensa em abrir um negócio, né, o próprio negócio, a gente busca um caminho óbvio, certo? A gente identifica uma oportunidade. Muito provavelmente essa oportunidade ela vai surgir de uma experiência que você já tem em algum mercado que você já esteja inserido. Né? Normalmente é assim que acontece. Também as pesquisas mostram que mais de 71% dos novos empreendedores, né, principalmente que estão ainda entre o primeiro e o quinto e o sexto e 10º ano de atividade, partiram aí do seu primeiro negócio e se mantêm com atividade naquele ramo, naquele nicho que atuavam. E a grande maioria não se prepara, não tem uma preparação mais técnica através de algo mais robusto, através de um plano de negócio, de um direcionamento, de um treinamento específico para empreender e realmente acredita na própria experiência para que esse empreendedorismo aflore aí e seja colocado em prática. Né? Então você identificou essa oportunidade que você julga melhor, né? E aí já está um primeiro equívoco, porque quem tem que julgar essa oportunidade não somos nós, é o cliente e é o mercado, para que você tenha feedback disso, porque às vezes aquilo que a gente acha ideal, o mercado não compra e não acha ideal, mas a gente vai falar sobre isso. Aí você contrata um contador para poder abrir tua empresa, ter o CNPJ, virar empresário, etc e tal. E aí tem uma outra questão que eu vou falar aqui que, dependendo do direcionamento que o teu negócio vai tomar, você pode mudar o KNAI, você pode mudar a forma de tributação, enquadramento da sua empresa e etc. Então, de repente, você já abriu aquilo que você acha que é. De repente, você vai ter que mudar já, né, fazer uma alteração contratual, etc. Aí você vai provavelmente arrumar um sócio, né, e para os micro e pequenos empresários, 90% desses sócios estão dentro da família, né? Ou são esposas, maridos, filhos e parentes. E isso também é uma questão séria, porque normalmente esse perfil de sociedade escolhe o sócio por afinidade e não por competência. E esse é um outro problema que a gente também vai discutir por aqui nos próximos conteúdos. Tá? Então não vou me estender muito nisso para não sair do foco do conteúdo de hoje, tá? Que é realmente abrir criar um negócio, na verdade, antes de você abrir a empresa, né? Então, com sócio ou não, você monta lá um escritório para constituir a sua empresa, né? E poder sediar essa empresa, ela tem uma referência, um endereço, etc e tal. De repente vai estruturar, mobiliar, já gasta uma grana com isso, etc. Ou seja, está botando um dinheiro aí que provavelmente não é muito alto, né? Porque hoje
a grande maioria, né, que inicia essa jornada, nesse período que eu estou falando, acaba empreendendo com capital próprio ou capital emprestado de pessoas próximas, né? E normalmente esse capital não é muito alto, tá? De acordo aí com as estatísticas também. É um capital baixo, né, para esse perfil de empreendedorismo. E se você já começa a gastar essa grana com coisas, como eu já citei aqui, antes mesmo de validar o seu negócio, quer dizer, você já está colocando um recurso mínimo que você tem e que poderia ser destinado, né, para algo que realmente pode dar resultado para o teu negócio, para coisas que não vão te trazer retorno e resultado agora, né? E aí depois que você passa esse processo todo, aí arregaçar a manga, se você tiver sócio, somar esforços, né? E começar a trabalhar aí, né? Trabalhar duro, certo? Mas a grande questão é o seguinte, nesse momento você está remando para onde? Para qual direção? Você sabe realmente o que você está fazendo? Você sabe se pelo menos essa direção está certa? Será? Você não teve nem feedback do mercado ainda, você nem entendeu o que o seu cliente precisa, você não ouviu o que o seu cliente tem para falar em relação a esse negócio que só existe possivelmente na sua cabeça, ou no seu papel ali rabiscado, ou nos seus sonhos, e de repente você já saiu trabalhando, dobrando jornada e vamos para cima, faca nos dentes, só que para a direção errada. E isso é muito sério, porque gera um desgaste muito grande. Já falei isso aqui também em conteúdos passados, que é um processo que pode ser inclusive irreversível, né? Então eu vou te convidar aqui hoje a ir encontrar o seu CEP. E eu não estou falando o CEP, código de endereçamento postal aí que nós estamos acostumados a ver, né, que é a sua localização geográfica no mundo, né, o seu endereço. A gente está falando aqui de outro CEP que você vai descobrir já já o que é, tá bom? Para poder terminar o começo desse conteúdo, né, esse contexto inicial aqui, agora eu vou te falar sobre o modelo de negócios da nova economia. Isso mesmo, o que começamos a viver a partir desse milênio, com as famosas startups, né? O modelo de negócios das startups, que funcionam de uma forma totalmente diferente, porque hoje a gente está num mundo muito mais dinâmico, né? Muito mais ágil, as coisas acontecem de forma muito mais rápida, então a gente tem que trabalhar de forma muito mais acelerada e não pode perder tempo, né? Então, esse modelo, que também já comentei por aqui, ele basicamente funciona dessa forma, né? Você faz uma pesquisa de mercado, né? Identifica um nicho que tem alinhamento com essa pesquisa que você fez e com o seu propósito, que já deve estar definido aí nesse momento. Se você quiser entender um pouquinho aí sobre propósito, tenho mais de hora de conteúdo falando só sobre propósito, dá uma pesquisada aí para você poder se inteirar sobre isso. Tá? Depois que você tem o seu propósito identificado, né? Você já alinhou isso aí com um mercado que você está mirando para que realmente você possa cumprir o seu propósito, e você já definiu um nicho que você vai atuar. Aí você identifica os diferenciais competitivos e inovações desse nicho, né, que ainda não foram usadas, ou coisas que você pode melhorar para realmente você já chegar com propósito e com diferenciais competitivos, promovendo algum tipo de inovação para que você possa já ter diferenciais que te sustentem nesse mercado, né? E não empreender somente por disputa de preço, que é algo que também não funciona, como eu já comentei aqui por aqui também, né? Aí no terceiro passo você cria o protótipo o mais rápido possível, como eu já comentei, e coloca no mercado para testar, né? O nosso famoso MVP, né? Mínimo viável aí do seu produto, do seu serviço, do teu negócio. Aí com isso você já começa a analisar feedback de mercado, você já começa a analisar feedback dos seus clientes, e você também já começa a vivenciar uma curva de aprendizado do próprio negócio que você idealizou, mas agora ele sai do papel, ele está sendo colocado em prática, ele está sendo testado. E você aprende muito nesse momento, né? Você aprende muito com isso, porque você está tirando da sua mente, de algo que você visualizou e idealizou, e está realmente transformando isso, formatando, dando forma e fazendo com que isso crie vida. E você tem uma curva de aprendizado bastante interessante aí para você também entender se realmente esse negócio é aquilo que você imaginava, né? Então, quando você consegue passar por essa fase, você já consegue analisar em cima disso
se essa sua ideia é sustentável, ou seja, se esse negócio realmente é promissor, se esse feedback foi positivo, você já tem informações fundamentais para você, de repente, corrigir essa rota, redirecionar o teu negócio para que ele continue aí seguindo o teu propósito nesse nicho de mercado e continue evoluindo. E se preciso for, caso essa validação for negativa, tanto do lado de mercado e cliente, quanto do teu lado na sua curva de aprendizado, esse é o momento de jogar essa ideia fora e de começar de novo, ou de aprender com isso e usar esse aprendizado para poder direcionar para um outro nicho, um outro perfil de negócio, ou até mesmo explorar um outro caminho dessa sua ideia, explorar o mesmo caminho com novas formas de serem executadas, né? Então você realmente já tem aí um mínimo de informação necessário para que você possa pivotar o seu negócio, né? Se necessário for, ou redirecionar ele para que você venha realmente ter êxito nesse processo, né? Então o que vai determinar se você vai sozinho, se você vai acompanhado com um sócio, é esse momento do negócio que vai te dizer isso, né? E como avaliar aí a relação com um sócio nesse momento, porque se você no início da jornada pensar num sócio, você tem que pensar que essa empresa, esse negócio aí, ele tem que ter potencial para sustentar vocês dois, né? Então esse é a primeira análise aí fria que deve ser feita, porque se ele não sustenta vocês dois, você vai ter que dividir, né, para que isso realmente possa sustentar algo que você poderia ter sozinho, e também identificar se seu sócio ele vai suprir algo que você não tem, se ele vai somar, se ele vai agregar com atividades também que vai te ajudar a dobrar a capacidade dessa empresa para que ela dobre o resultado, ou não, né? Então são questões aí simples, básicas, mas que devem ser analisadas, né? O outro caminho que você tem, além da sociedade, é você montar um time inicial, né? Você contratar profissionais, mas aí depende da grana que você tem para empreender, se você tem musculatura para isso, se tem fluxo de caixa para suportar isso enquanto o negócio não dá retorno, né? E esse fluxo de caixa ele tem que ser um fluxo de caixa considerável em relação aos gastos que você tem no seu negócio, né? Porque provavelmente, principalmente no primeiro ano e meio aí, e você ainda está validando tudo isso, você não vai conseguir ver nada de retorno, né? Possivelmente. Existem negócios que têm velocidades maiores, menores, mas estou falando aqui de uma média, então você tem que contar, né, com tudo isso e ver se a grana que você tem aí disponível vai suportar, vai sustentar tudo isso. E assim, a questão de você montar uma estrutura ou não, hoje a gente tem aí muitas opções aí de escritórios virtuais para você ter um endereço, a questão do conceito home office hoje, que pós-pandemia ficou bastante difundido no mercado. Algumas empresas migraram para esse conceito e nem retornaram para o convencional, para o antigo que era utilizado, né? E funciona muito bem. Eu tenho um negócio que, só para exemplificar aqui, que já tem 12 anos de atividade, até hoje a gente não montou um escritório na empresa. Trabalho no modelo home office, eu e meu sócio. É um negócio que atende nível Brasil, então o interessante para o cliente é que nós estejamos à disposição dele onde ele estiver, e para ele não tem importância nenhuma de nos visitar, porque é uma prestação de serviço e a gente faz a coisa acontecer na onde ele está e não na sede da empresa. Então a gente tem um depósito para alocação de equipamentos, insumos e etc., que é o mínimo que a gente precisa, e a gente não tem uma estrutura. A gente trabalha o escritório é o laptop na mochila, a gente viaja, vai atender o cliente onde ele precisa estar, aproveita essas viagens também para poder fazer um paralelo aí com uma vida pessoal, né? Isso aí eu vou comentar no outro conteúdo. Enfim, funciona muito bem, está há 12 anos dando um resultado com um custo muito baixo, né? Perto de uma estrutura convencional de uma empresa, e funciona. Então você tem várias formas de pensar esse negócio, e é sempre bom você pensar a forma com que você vai ter feedbacks mais rápidos. Se você errar, você erre rápido, né, e consiga corrigir logo, que você gaste o mínimo de grana possível para que você realmente consiga ter mais fôlego durante mais tempo. Bom, se a gente tiver clareza sobre isso, se torna tão importante que pode significar sobrevivência ou não da sua empresa já no primeiro ano, como eu já comentei anteriormente, de atividade, onde praticamente 20% das empresas não assopram nem a velinha do primeiro bolo.
Então, eu poderia dizer aqui que no início da jornada, né, como empreendedor, é o tempo mais precioso que você pode dedicar para o seu negócio, para você, inclusive. Então, pensa nisso com carinho e eu realmente peço que você considere, né, investir seu tempo, seu precioso tempo nisso, né? Testar um negócio, colher feedback do cliente que vai sustentar esse negócio e em cima disso corrigir a rota é o maior benefício que você pode tirar dessa forma de empreender. Então eu recomendo fortemente que você dê bastante atenção para isso, né? Isso pode mostrar que a sua ideia é excelente ou é uma viagem na maionese e tá tudo certo, faz parte do jogo, né? Ou ainda pode mostrar que a sua ideia é muito boa e que precisa de alguns ajustes, né, como eu já falei. Então, você pode estar buscando uma abordagem diferente para essa sua ideia, de um público-alvo diferente, redirecionando o público-alvo, entendendo que o seu cliente não é aquele que você imaginava. Então, é extremamente funcional, né, e factível você pensar dessa forma. Principalmente quando você está iniciando sua jornada como empreendedor, com pouco recurso, às vezes sem experiência ou com pouca experiência, ou com a experiência mais técnica, mais direcionada para uma determinada atividade, mas sem experiência nenhuma como empreendedor e sem preparação, né, como empreendedor. Então, você validar tudo isso, né, através de um MVP antes de abrir o negócio vai te poupar muito tempo, vai te poupar muito dinheiro, desgastes desnecessários que podem te levar à falência financeira ou até esgotamento físico e mental, que não é raro, né? Os níveis de estresse altíssimos aí quando a gente inicia essa jornada aí no empreendedorismo, né? Então, assim, você tem dois caminhos. Você pode insistir numa forma antiga, né? Como eu já trouxe aqui, de empreender, né? E mesmo estando ultrapassada, tem grandes chances de engordar, né? Ou pelo menos fazer parte aí dessa estatística de mais de 75% de empresas que quebram, né, até o 10º ano e mais da metade fica pelo meio do caminho, antes de completar 5 anos de atividade, quebrando antes da hora. Provavelmente, às vezes é uma boa ideia, às vezes é uma ideia interessante, mas mal utilizada, às vezes ela sucumbe aí antes do tempo e você não tem nem como realmente aproveitar o potencial que ela tem, né? Principalmente por falta de informações como essa que eu trago aqui no conteúdo, que eu estou dividindo com você, né? Então, se com tudo isso, né, como tudo tem um lado positivo, né, nesse caso de empreender da forma convencional, você vai estar trabalhando numa proporção de uma chance de acertar, de ter sucesso, para 3 chances de fracassar, né, segundo essas estatísticas que eu já falei aqui. Então, assim, será que vale a pena começar com essa pressão? Que pode ser drasticamente reduzida você mudando a forma, né, o conceito de empreender, né, adotando esse novo modelo que eu trago aqui, essa nova forma de pensar, que nem é tão nova assim, já vem sendo bastante utilizada, mas muita gente ainda não se atenta a esse modelo de negócio, né? Então eu aprendi muito com a velocidade, com o modelo de negócio das startups, e eu repliquei isso nos meus negócios e fez total sentido para mim. Então por isso que eu fico estimulando que você pense dessa forma. Então, fica aí para você pensar, né, que realmente vale a pena. Então como que dá para colocar tudo isso em prática, né? Eu já contextualizei, já trouxe aqui benefícios e malefícios de cada modelo, aí, de cada conceito. E agora a gente precisa colocar isso daí literalmente para funcionar, né? Literalmente em prática. E como que a gente pode fazer isso? A gente pode, como eu disse, usar um caminho convencional, né, de abrir um negócio, já criando custos que poderiam ser destinados, inclusive, ao que realmente importa, né? Principalmente no início da jornada, como empreendedor ou no início de um novo negócio. E dependendo do quanto você está disposto a arriscar, né, ou colocar na mesa, e isso pode ser fatal. E você pode descobrir que seguiu a direção errada, né? É o que eu venho contextualizando até aqui, e não vai ter mais fôlego para voltar. E talvez não tenha chance de corrigir essa rota, né? Então vamos, como eu comentei com você sobre o CEP, eu trago aqui uma nova proposta de CEP. Então, como eu disse, eu não estou falando de um código de endereçamento postal, esse é a sua localização geográfica no mundo, né? Tem um endereço ali onde você é localizado, mas eu estou falando de um CEP
que significa causa, efeito e propósito, né? E eu identifico isso como o seu código de localização na sua própria vida e do seu negócio no mundo, né? Na sua vida como empreendedor, né? E a forma com que o seu negócio vai impactar o mundo através do seu posicionamento, né? Como empreendedor. Então, assim, como que a gente chega, né, na definição desse CEP? Primeiro, a gente vai olhar para a causa, né? E como identificar essa causa. Uma forma bastante interessante de você conseguir refletir sobre isso é pensar no que você se tornou. Como assim, Adriano? É pensar no que te trouxe até aqui, né? O que você já passou para você estar aqui hoje, né? Principalmente os momentos de superação diante das dificuldades que a vida nos impõe a todos nós, né? Provavelmente sua causa ela pode ser encontrada nesse processo, né? E depois que você conseguir refletir sobre isso e dentro dessa sua própria história, dessas suas passagens, você identificar algumas causas que realmente fazem seu coração bater mais forte, que realmente vão te motivar durante a sua jornada toda, durante a sua vida toda como empreendedor, já é um primeiro passo assim gigantesco, né? E depois você vai definir o que você vai fazer com o que fizeram com você, né? Com quem você se tornou. E esse é um pensamento divisor de águas na minha vida. Eu já trouxe aqui, já comentei sobre ele num outro conteúdo que eu aprendi com um filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre, conhecido aí como o maior representante do existencialismo, e é uma das mensagens mais célebres, né, que ele tem aí durante a passagem dele por aqui, que é exatamente o que não importa o que a vida fez com você, não importa o que fizeram com você, mas importa o que você vai fazer com o que fizeram com você. O que importa é o que você vai fazer com o que a vida fez com você a partir de agora. E aí quando a gente chega nesse momento, que é o presente, a gente também não pode desprezar o nosso propósito, né? Então, para que serve o propósito? Como eu já comentei, né, aqui, eu trouxe um conteúdo falando só sobre isso, ele vai ser sua referência, ele vai ser a sua rota, ele vai ser a sua direção, né? Ele vai ser o teu desejo lá na frente. Então ele vai ser o seu norte, né? Ele vai ser o seu norte. Então ele é extremamente importante porque ele vai dar direcionamento. Você já descobriu a causa, agora você tem que descobrir o que você vai fazer com tudo isso e para onde você vai mirar tudo isso, né? E para isso você pode imaginar a história que você quer ouvir ser contada quando você chegar lá, nesse destino, né? Quando você chegar lá e olhar para trás e ver toda a sua trajetória como empreendedor, que história que você gostaria de contar? Ou que história que você gostaria que as pessoas contassem, né, de acordo com aquilo que elas reconhecerem com o valor gerado através de você como empreendedor ou através do seu negócio, né, durante essa sua trajetória. E por fim, quando você tem esses dois pontos, né, falta identificar exatamente o que vai ligar esses dois pontos, que é o efeito. Então a gente está falando em causa, efeito e propósito. Primeiro a gente define os dois extremos, da onde você partiu, o que você quer resolver, qual a solução que você quer criar baseado em algo que realmente seja relevante na sua vida e qual o propósito que você definiu para que isso aconteça e onde você quer chegar, qual o resultado que você vai querer ter, né, que você idealiza quando chegar lá e quando você olhar para trás ver com que tudo isso valeu a pena. E nesse intervalo você vai estar trabalhando justamente com o efeito que precisa ser gerado para ligar esses dois pontos, né, para que o seu propósito realmente resolva essa causa, né? E o efeito é colocar a mão na massa, realmente fazer a coisa acontecer, né? E aí, através novamente da sua veia empreendedora, do teu negócio, traduzir tudo isso, né? Ou direcionar tudo isso para o seu negócio e para as suas ações como empreendedor e colocar isso no teu protótipo, colocar isso para validar através do seu MVP, coletar feedback sobre isso, entender a curva de aprendizado no início desse processo, né? Para você definir realmente se a sua mensagem, né, aquilo que você quer entregar para o mundo,
de fato está se materializando. A gente não está falando de um processo fácil, né? Já deu para perceber, às vezes é complexo. Eu vou tentar esmiuçar esse conceito, essa forma de pensar da melhor forma possível aqui durante esse conteúdo que eu estou trazendo. Mas exige muita reflexão, né? E possivelmente você vai ter que acessar coisas que talvez você não gostaria, que estejam guardadas, que você não gostaria de mexer ou não pensou em mexer novamente, né? E também não é possível determinar um tempo para que isso aconteça, né? Porque cada um tem a sua história de vida, isso vai variar de empreendedor para empreendedor, cada um lida com a sua história de vida de uma forma diferente, né? Então tem pessoas que têm mais facilidade, menos facilidade com determinados temas aí, né, e determinadas passagens da própria vida. Então você me remexer com isso não é muito fácil, mas eu recomendo fortemente, porque quando você passa por esse processo vai fazer muito sentido. Para mim funcionou dessa forma e como eu costumo dizer, eu só compartilho aquilo que eu fiz, aquilo que eu faço, aquilo que eu coloco em prática, né? Tem uma frase que eu gosto de falar que é: eu reconheço aqueles que dizem aquilo que precisa ser feito, mas eu respeito apenas aqueles que fazem o que falam. E eu procuro trazer essa verdade aqui no meu conteúdo, através da minha vida e daquilo que eu compartilho, porque eu realmente só compartilho aquilo que eu coloquei em prática, que eu coloco em prática, que eu vou colocar em prática com você, para ter conhecimento realmente de causa, para ter experienciar tudo isso antes de poder compartilhar com você, beleza? Então tudo isso vai gerar aí um conceito, um contexto fundamental, né, que vai construir o alicerce do teu negócio, que vai sustentar os pilares aí do seu negócio e tudo que vem depois disso, né? Uma forma de você melhorar esse conceito do CEP, né, causa, efeito e propósito, é justamente analisar o impacto que ele vai gerar através do seu negócio e se a formatação do seu negócio e entrega desse seu negócio realmente transmitem a mensagem que você idealizou na concepção disso tudo que a gente vem falando, né? Se eles resolvem o problema que você queria resolver, se eles geram a transformação que você gostaria de gerar, se ele é capaz de te tirar da cama ou muitas vezes fazer você passar a noite em claro por motivação e não por obrigação. A má notícia, e tudo tem lado positivo e negativo, então vamos começar com o negativo, é que nós estamos falando apenas de um ponto de partida da jornada de um empreendedor, né? Ou seja, a gente está falando de algo que se define, se vivencia e coloca em prática antes mesmo de você abrir o seu CNPJ, né? Então, partindo desse ponto, as suas chances, né, como empreendedor serão muito maiores, né? E essa é justamente a boa notícia, porque a partir disso você consegue construir realmente um negócio sólido, um negócio relevante que vai alcançar também resultados relevantes e realmente vai gerar impacto no seu mundo, no mundo da sua família, no mundo da sua comunidade, no seu entorno, no mundo do mercado que você está inserido e somar com outros empreendedores para gerar um impacto mesmo no mundo e da forma que esse seu negócio reverberar, ele vai alcançar cada vez mais distante, né? Cada vez maior amplitude, né? Então isso vai fazer toda a diferença nesse seu processo. Para poder exemplificar isso, eu montei um gráfico, né? E a referência que eu faço é do GPS, né? De pensar em GPS, que é uma sigla em inglês, né? Se não me engano, Global Positioning System, né? Sistema de posicionamento global. Então, mantendo aí o português, ao invés de sistema de posicionamento global, eu estou chamando essa matriz que eu vou apresentar para você aqui como sistema de posicionamento no empreendedorismo ou como empreendedor. Então, para exemplificar como eu aplico esse conceito do CEP na minha vida, né, de empreendedores, nos meus negócios, eu vou estimular sua imaginação para acompanhar o raciocínio aqui comigo. Daqui a pouco eu vou abrir aqui a tela do meu computador para colocar a matriz, o gráfico aqui que eu produzi para poder exemplificar melhor para você, mas eu quero já te estimular
estimular a sua imaginação. Então, imagina um sinal de mais, um sinal de positivo, e esse sinal de positivo ele vai representar justamente energia positiva, energia que você vai colocar nesse processo que eu vou apresentar para você. Se você vê num sinal de positivo, nós temos uma reta na horizontal e uma reta na vertical se cruzando no ponto central. Nessa reta horizontal, eu vou fazer da forma inversa aqui para que fique correto para você. Você vai ter do seu lado esquerdo a causa, do seu lado direito o propósito e no meio o efeito. Lembra? Causa, propósito e a ligação entre eles, que é a sua trajetória, o efeito que você tem que gerar. E aí eu vou introduzir aí um novo conceito que eu chamo de NC3, que é consciência, convergência e consistência. Então, consciência é a expansão cognitiva e da sua consciência em relação a tudo isso que a gente está conversando. Consistência é a aplicação disso tudo. E convergência, né, como diz a palavra, convergir é você direcionar um esforço para um determinado ponto. Ela vai estar sempre margeando toda essa movimentação e direcionando ela sempre para onde? Para o seu propósito. Então, causa, efeito e propósito. E na vertical nós vamos ter consciência, convergência e consistência. Então esses dois conceitos se cruzando vão formar esse gráfico que eu vou trazer aqui para você. E você pode entender também como consciência, convergência e consistência como percepção, direcionamento e aplicação, como eu comentei. Então eu vou trazer aqui, vou chamar a minha tela para que você possa ter acesso aqui a esse gráfico que eu vou trazer para você. Tá? Então imagino que aqui você já esteja visualizando, certo? Eu vou usar aqui o ponteiro do mouse para poder dar essa referência do que eu estou falando. Então, como eu te estimulei aí a imaginar junto comigo, agora você tem uma figura, né, uma matriz aqui que eu desenhei para a gente poder ilustrar isso que eu estou falando. Então você tem aqui causa, efeito e propósito, que é o seu CEP, e você tem o NC3, né, os 3 Cs aqui, consciência, convergência e consistência. Quando eu estou falando de efeito, eu coloquei propositalmente aqui um sentido horário, porque é o sentido da passagem da vida, é o sentido do presente, né, é o sentido daquilo que nós estamos fazendo agora, que a gente está vivenciando, e direcionado. O tempo está passando, a vida passa, e quanto mais esse tempo vai passando, né, e você está direcionando agora, que você já sabe ele para o seu propósito, a tendência da vida é que com o passar do tempo isso vai diminuindo, né, e que você esteja buscando o seu propósito da melhor forma possível com o tempo que ainda lhe resta. E a gente obviamente não sabe exatamente o tempo que cada um vai ter, existe uma média, né, de vida, né, das pessoas hoje, mas toda média, né, toda regra tem as suas exceções, então realmente a gente só sabe que a gente nasce, que a gente morre, que a gente tem uma passagem por aqui e que quando você entende tudo isso, que essa passagem deve ser aproveitada da melhor forma possível para as melhores coisas e as coisas mais importantes possíveis durante essa passagem. Mas voltando aqui ao conceito, causa, efeito e propósito, o ponto A para o ponto B e a trajetória que você vai seguir, como eu comentei. Aí você tem o nível de consciência, que é a sua expansão, né, o entendimento sobre todo esse processo que você vai estar requisitando o tempo todo. Caso você não tenha visto, tem um conteúdo aqui que fala só sobre desenvolvimento cognitivo e expansão da consciência. Bem interessante para você poder entender melhor o que eu estou falando. E consistência é a aplicação, né? Aquilo que a gente realmente coloca em prática, porque se você não colocar em prática, nada toma forma, não toma vida e você não consegue realmente mudar, transformar nada, porque isso vai ficar somente no imaginário e você não consegue fazer acontecer. Então é importantíssima a questão da consistência. E como que isso daqui funciona, né? Como que isso liga? Quando você está pensando no efeito, você vai estar sempre olhando para a causa, para o propósito, para a consciência e para a consistência. Quando você olha para a consciência, né? A consciência ela tem esses dois lados aqui. Ela vai olhar para a causa, ela vai olhar para o propósito, sempre no sentido de entendimento, de reflexão, de compreensão daquilo que você está visualizando mentalmente aqui dentro desse processo. Quando você olha para a sua causa, é entendimento
como eu já disse aqui no conteúdo, do que te trouxe até aqui, né? Do que a vida fez com você, de todos os seus aprendizados aqui que você teve, que é quando você liga aqui consistência com causa, ou seja, a sua aplicação com a causa, o aprendizado que você teve até aqui, né? Então, consciência com a causa é o entendimento e consistência com a causa é o aprendizado que você teve. E desse lado esquerdo aqui que eu estou te mostrando, tem toda a sua formação biopsicossocial. Você tem toda a sua herança genética, todas as inteligências múltiplas aí defendidas por um conceito do Howard Gardner. Se você quiser consultar, também já trouxe aqui nos conteúdos. Então tudo acontece aqui, né? E muitas vezes você não teve muito domínio sobre isso, porque isso foi introduzido através do ambiente que você viveu, através das pessoas que te influenciaram, né? Através das situações, né, que a vida te impôs para você. Então você pega todo esse aprendizado aqui, herdado, né, com esse entendimento disso tudo, né, para depois você olhar realmente para o seu propósito aqui e continuar com a geração desse efeito. Aí você vai ter um movimento contrário. Quando a gente está falando em consistência e consciência, é um movimento na vertical, porque é o que está acontecendo hoje, é o tempo todo esse fluxo aqui acontecendo, né? E a convergência aqui no meio, ela é introduzida para que você realmente tenha direcionamento desse processo, porque muitas vezes a gente fica nesse movimento aqui, ó, consciência e consistência, percepção, aplicação, e se você não tem a convergência no meio, às vezes você faz isso sem saber para onde está indo. E a convergência aqui, ela está introduzida justamente para ter essa percepção de que existe um propósito, que tudo o que acontece nesse movimento, ele tem que ser convergido aqui para a direção do propósito, né? Por isso que eu coloquei propositalmente esse círculo verde maior, porque ele abraça todo esse efeito e faz com que essa convergência ocorra sempre direcionado para o propósito. Então, quando você pega do ponto de vista de consistência para o propósito, é aquela curva de aprendizado do que ainda vai acontecer. É o que você vai fazer hoje, idealizando o seu futuro e o seu propósito, né? O que você vai escrever hoje da sua história, para quando você chegar lá, você realmente poder concluir a história que você quer contar da sua própria jornada, né? Então aqui vale o princípio de modelagem, de desenvolvimento de novas habilidades, de todo o desenvolvimento necessário para que esse efeito aqui ele realmente seja gerado durante a sua trajetória e atinja o teu propósito, né? E quando a gente pensa da ligação do propósito com a consciência, é justamente o feedback dessa movimentação que você fez aqui, e o feedback, né, o entendimento se realmente isso está sendo cumprido, se você está tendo êxito, se o direcionamento está correto. Então, com esse feedback aqui, você tem toda a sua correção de rota, você tem todo o redirecionamento desse processo, e é um movimento cíclico também, né? Então, eu coloco ele aqui, inclusive, ilustrado com as setas no sentido anti-horário, porque é para te estimular a pensar dessa forma. Enquanto a coisa está acontecendo no sentido horário, a vida está passando e você está ligando esses dois pontos com essa movimentação, né, de percepção e aplicação, e tudo isso hoje que você já sabe sobre, né, sobre esse tema, amparado por uma convergência, direcionando sempre para o seu propósito, para que tudo isso faça realmente sentido, que você use a tua jornada no sentido anti-horário para sempre buscar entendimento sobre o que passou e sobre os aprendizados que você teve, para que através deles você possa extrair o melhor, né, ou aquilo que realmente faça sentido, e filtrar e lidar, resolver aquilo que não faz, para que você tenha liberdade de olhar para frente e não fique preso com isso aqui. E a partir desse momento você gerar novas curvas de aprendizado, novos aprendizados, novas modelagens, né? Quando falo em modelagem, podem ser várias pessoas, que você pode pegar um pouco de cada uma que faça sentido para você construir sua própria identidade, sua própria autoralidade, né? Para que isso realmente faça sentido para você. Então você não tem necessidade de copiar ninguém, pelo contrário, né? O princípio de modelagem é totalmente oposto a isso. Então, se você usar tudo isso, né, o aprendizado que você pode ter através da experiência de outras pessoas, mitigar seus erros aprendendo com os erros dos outros, potencializar os seus acertos aprendendo com o acerto dos outros. Então, tudo isso nesse processo faz muito sentido, e quando ele está direcionado para um propósito, ele ganha muito mais força, né?
E o princípio aqui do nível de consciência sempre abastecido, reabastecido e sempre funcionando. Por isso que ele está aqui no alto, porque é ele que vai estar enxergando, né, de cima para baixo tudo isso acontecendo e sempre refletindo, pensando, visualizando, idealizando, co-criando toda essa realidade que ocorre aqui nessa jornada, né, dentro desse processo todo. Então espero que esse gráfico, essa matriz que foi criada, né, e eu ter te estimulado aí a imaginar esse processo comigo, possa fazer mais sentido agora, possa ter sido esclarecedor. De certa forma, pode parecer um pouco complexo, até você se habituar com tudo isso, e você colocar isso em prática também exige bastante empenho, né, de que você pratique isso. Isso é um exercício diário, né, um exercício bastante interessante para você abordar aí durante seus períodos de reflexão antes de uma rotina sua começar, nos momentos de meditação, se você é adepto a isso. Mas é muito importante que você pare para pensar nisso diariamente, antes do seu dia começar e depois que ele termina, porque ele vai funcionar aí, como eu te falei, como uma espécie de GPS na sua jornada como empreendedor. Isso não serve só para os negócios, serve para a sua própria vida, né? Porque se a gente está falando de empreendedorismo, a gente está falando da vida de alguém que cria um negócio para poder gerar impacto na vida de outras pessoas. Então faz todo sentido que isso também funcione e faça diferença na sua própria vida, na sua vida pessoal, porque isso também aqui vai te direcionar para que realmente você tenha mais qualidade de vida, que você tenha relacionamentos saudáveis afetivos, né, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, sociais, através de amizades, que você possa realmente desfrutar uma vida fora do negócio, por mais que esse negócio faça tão sentido para você. Então é isso. Eu vou voltar aqui para fazer uma conclusão final na minha tela cheia, para que a gente possa se ver aqui um pouco mais de perto. Então, para chegar nessa conclusão final, eu quero deixar uma mensagem para você aqui que resume basicamente tudo que foi trazido nesse conteúdo. Nós não devemos ficar presos ao passado, mas não vamos ignorar o aprendizado que tivemos com ele. Nós não devemos ficar presos ao futuro, mas não devemos deixar de projetar, idealizar o que queremos encontrar nele. Vamos sim valorizar o presente, porque ele é a única forma de fazer o melhor com aquilo que a vida fez de nós, e a nossa maior oportunidade, a maior oportunidade que temos de escrever mais uma página que irá compor a história que iremos contar no livro da nossa própria vida. Então por hoje é isso. Tamo junto. Te vejo lá.